estão falando. Tudo bem, mano. É mais um vídeo aqui, mas agora é do Free Fire. Tava todo escuro. Deu um susto. Será que não? Será que sim? Tudo escuro. Vou tomar um susto. Será que não? Será que sim? Será que não? Será que sim? Me remo, mano, se atualizou faz um tempinho, acho que 2 dias. Tá, galera? Só pra avisar. Eu vou jogar o que, galera? O dia que tu pedir pra me jogar ranqueado, eu jogo, tá, galera? Fui eu de novo na CS ranqueada. Porque eu já joguei muitas vezes de manhã. Free Fire. Eu tô... Não. Foi difícil chegar essa blusa aí da ranqueada, né, galera? Que eu jogo muita pouca ranqueada, então só pego até o... Quando a ranqueada... Quando eles me põem embaixo da ranqueada, eu jogo já de novo para chegar no jogo de novo. Nossa, mano, tá lagando. Eu acho que hoje eu também vou substituir. Tô jogando ruim demais. Ou tô jogando bem demais. E eu sei bem. Porque tá lagando, mano. Lagando assim, ficando parado o Free Fire, mano. Tá dando, todo dia que eu vou gravar, fica assim, parado. Olha, ficou? Ficou não? Somente, meu celular fica todo paradão assim. Depois não dá. Tá escutando. Tipo agora que ficou de novo, ficou não. Se tiver dando lag no tiver apagando o seu tiquinho, tá, galera? Me desculpa. Ou se tiver ouvindo barulho, porque meu pai ligou a TV. Agora fez uma usina. Agora o cara foi dog. Na TV é um vídeo, mano. Vídeo. Nem vídeo, é um filme. Travou de novo? Então como assim o Free Fire não quer entrar? É o Free Fire travou, galera. É o Free Fire travou, mas os caras não, né? Entendi por que até na internet. Olha, mano, eu tô muito ruim. Também não deu nem pra comprar arma. Daqui não é hack, quase que eu tô entrando no comecinho da partida, tem esse bug aqui. Que dá pra atravessar as paredes, que nem um bug. Vai ter que tirar isso. Que não consegue atravessar a parede. Vai ter que tirar isso. É um bug, eu acho, né? Que no começo da partida não consegue fazer. Mano, tô... que isso? Que merda. Não, mano. Pensei na humildade, como eu morri. Vou denunciar. Tô brincando, eles não me mataram. Eu fui morto sozinho. Não, mano. Tô muito ruim. Eu vou parar o vídeo. Olha isso. Minha internet tá muito ruim. Vai entrar na humildade. Vou parar o vídeo. O cara se Snip. Com certeza joga ruim de Snip. Não, cara, só um Snip. Joga ruim demais de Snip. Snip é uma W, só pra te falar, tá, galera? Tô morto. Mas não é uma W que existe no Free Fire. Existe outro jogo que tem que são de tirar, aleluia.
esperando o cara matar aqui, né? Moço, matou aí, por favor, me aqui sozinho. Matou. Mano, só queria sobreviver na paz, louco. Desumildade, vou pedir tudo pro Free Fire aqui. Por mais Zé, porque o Zé tá muito pouco. Não dá pra fazer nada com o Zé. Dá pra fazer nada com o Zé. Mano, nenhum vídeo vai ser... Olha isso, mano. Olha pro meu pink. Olha pro meu pink, galera. Ah, por isso. Te deu humildade. Ai, meu personagem só quer ficar com a cara assim pra cima. Que merda de personagem. Tô ficando puto. Não, vou parar de gravar. Mano, eu vou denunciar esse FIFA. Tô brincando, o FIFA não tem jeito não. Vou denunciar a minha internet. Eu pago todo... Meu pai paga todo dia. Nem todo dia, mas é muito dia. Olha, eu vou denunciar essa net, mano. Falando na humildade. Vou denunciar essa net, mano. Porque eles não estão pagando. Eles não estão pondo na internet que é pra pôr. Vou denunciar, mano. Vou denunciar. Mano. Vou denunciar. Olha, meu pessoal. Vou denunciar. Vou denunciar essa net. Olha isso, mano. Olha meu pink de novo, mano. Humildade, não tem jeito. Vou denunciar. Que merda de net. Aí paga. E a gente ainda recompensa assim com a internet ruim. Dá pra jogar com vocês, mano. Todo dia que eu vou jogar. Vou gravar mais vídeo mais cedo. Eu vou mandar 4 vídeos amanhã, tá, galera? Vai ser 4, coisas que amanhã vai que a internet tá melhor. E galera, eu gravei hoje, que é sábado, mas eu não vou mandar hoje. Vou mandar amanhã, que é outro dia, que é 2020. Esqueci, amanhã é segunda, tá? Então vou mandar tudo amanhã. Esses 2 vídeos que eu mandei, vou mandar amanhã, mas eu tô falando amanhã, vocês vão receber. Mano, tô bugado, não consigo sair do teco. O teco é mó fino. Ainda dá pra passar, o teco não deixa passar. A net lagoa, para, net. Olha o pink, é o pink, sempre alguma coisa. Snip vai ser deitado. Eu também vou, com certeza. Ah, mano, na humildade, eu não consigo matar ninguém com a da minha net mesmo. Você viu nessa hora a minha net não tivesse bugado? Bem na hora que a menina tava lá. Já deu um montão de tiro. Se a net não tivesse bugado, olha o capão que ela ia tomar. Sai. A coisa é minha. Ó, capa, galera, você viu? Que mentira, eu matei o cara, eu dei capa no cara e não morre. Tá, que foi só um capa, né? De 122, né? Meu time não vai me curar, né? Ele vai curar ninguém, né? O cara mesmo. Ai, mano, que desumilde. Vem, mata o cara mesmo. Tô nem aí, caiu com o meu time perto, com lixo, né? A internet tivesse bem melhor e o time ia ter ganhado por causa de mim. Olha, mano, e é muito ruim. Não, falando sério, é muito ruim, mano. Olha,